E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise do Compilando o Futuro, um conteúdo da MC Tech. Eu sou o Algorito e olha, hoje o papo é sério. A gente tem um alerta de segurança crítico aqui, um que vai com certeza mudar o jeito que vocês, que são desenvolvedores, arquitetos, da galera de DevSecOps, olham para suas próprias ferramentas de trabalho. Nós vamos analisar uma ameaça que ataca bem no coração da nossa confiança, o código que a gente escreve todo santo dia. E, gente, isso não é uma pergunta de filme de ficção científica, não. A análise de hoje vai dissecar uma ameaça que faz exatamente isso. E ela força a gente a mudar completamente a forma como a gente enxerga a segurança das nossas ferramentas mais confiáveis, sabe? Aquelas que a gente usa todo dia para construir o futuro digital. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Isso não é sobre um pacote NPM com um nome parecido, um errinho de digitação. Não. O Glassworm é muito, mas muito mais sinistro. Ele ataca o nosso santuário, o lugar onde a gente cria, o nosso ambiente de desenvolvimento. Pensa só nisso. A ferramenta que a gente mais confia, tipo VS Code, é transformada numa arma contra a gente. Para a gente entender a genialidade sombria por trás do Glassworm, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Entender como uma vulnerabilidade que era só teórica se transformou numa arma cibernética global, de verdade. E tudo começa com uma coisa que a gente olha todo dia, mas nunca enxerga de fato: o jeito que o texto aparece na nossa tela. Vocês lembram do tal do Trojan Source, lá de 2021? Aquilo era tipo um truque de ilusionismo, né? Usava caracteres Unicode para enganar o olho humano. O Glassworm? Ah, isso é outro nível. Não é um truque, é um fantasma na máquina. Ele não te confunde, ele simplesmente some. Ele injeta código malicioso que é totalmente invisível para nós. Mas, para o compilador, tá lá, perfeitamente legível. E aí a nossa principal defesa, o Code Review, simplesmente não serve para nada. Beleza. Agora vamos para a parte que faz o Glassworm ser quase uma obra de arte da engenharia de malware. A arquitetura dele. É isso que o torna tão resiliente e, nossa, quase impossível de detectar. Dá uma olhada bem de perto nessa imagem. À esquerda está o que a gente vê no nosso editor. Uma linha de código limpa, normal, inofensiva. Agora, à direita, está a realidade, o que o compilador enxerga. Tá vendo aquele espacinho ali? Aquele nada é um caractere Unicode invisível, um zero with space. E é bem aí que a mágica do mal acontece. Os atacantes usam esses caracteres para construir código malicioso que simplesmente não renderiza, não aparece no editor. Pensa nisso aqui como se fosse o canivete suíço do atacante. Eles não usam um truque só não. Eles combinam vários tipos de caracteres Unicode para criar o disfarce perfeito. Uns servem para esconder o código na nossa cara, outros servem para quebrar as ferramentas de detecção e outros simplesmente para não aparecer. E o resultado? Um código executável que é um fantasma dentro do seu editor. E essa parte aqui é o que mostra a genialidade e a resiliência dessa ameaça. Não tem um servidor central para a gente ir lá e derrubar. A camada principal usa a blockchain Solana. Os comandos estão escondidos no campo memo das transações, que são públicas e imutáveis. Se isso falhar, ele vai buscar comandos em eventos do Google Calendar, um tráfego que, convenhamos, quase toda a rede corporativa permite. E só em último caso ele tenta uma conexão direta. Tentar desativar isso é quase impossível. E aí, quando a infecção se completa, o Payload Zombie entra em ação. E o nome, sinceramente, perfeito, porque ele transforma a máquina do desenvolvedor num zumbi, a serviço do atacante. Ele pode ser usado para lançar novos ataques, para espionar tudo que o dev está fazendo em tempo real, e nas versões mais novas ele se injeta direto na memória do VS Code. Vira um fantasma que nenhum antivírus consegue pegar. Mas um zumbi sozinho não faz um apocalipse. O verdadeiro poder do Glassworm está na capacidade dele de se espalhar, de criar um exército. Vamos ver agora como ele se torna um worm de verdade, que infecta toda a cadeia de suprimentos de software, transformando cada vítima num novo vetor de ataque. A coisa toda começa com um truque que é antigo, mas que funciona, o typo squatting. Os atacantes criam versões falsas de extensões super populares, com nomes quase idênticos, tipo Material com 2 L's, ou, de uma forma ainda mais ousada, eles conseguem comprometer extensões legítimas e distribuem o malware numa atualização. E como vocês podem ver aí, eles não estão mirando num nicho não, eles querem todo mundo. E é aqui que o efeito dominó acontece. Pensa comigo, um único desenvolvedor infectado. O worm rouba as credenciais dele. Com essas credenciais ele vai lá e infecta os pacotes que esse dev mantém. E de repente, um único ponto de falha vira uma infecção em massa, comprometendo milhares de outros desenvolvedores e empresas que confiam naqueles pacotes. É a nossa própria cadeia de suprimentos sendo usada como arma contra nós. Ok, já entendemos o tamanho do problema.
Agora, a parte mais importante. Como é que a gente se defende disso? A boa notícia é que sim, a gente pode se defender. Vamos ver agora o passo a passo. O que a gente precisa fazer para proteger os nossos ambientes e transformar nossas estações de trabalho em alvos bem mais difíceis. A primeira linha de defesa, e talvez a mais crucial de todas, é uma configuração bem simples do VS Code, o Workspace Trust. Pensa nele como se fosse um segurança na porta do seu ambiente de dev. Ele tem que estar sempre ligado. Por padrão, qualquer projeto novo é tratado como suspeito e a execução de código fica desativada. Isso leva a gente a um ponto fundamental. A tecnologia sozinha não adianta. A gente precisa treinar as equipes a serem céticas, a nunca, jamais, confiarem cegamente em código que não escreveram. A segunda camada de defesa é o que a gente chama de hardening do ambiente. É o nosso checklist de segurança. Primeiro, controlar quais extensões podem ser instaladas. Segundo, desativar as atualizações automáticas. E terceiro, e isso aqui é vital, integrar ferramentas no pipeline de CI/CD para caçar esses caracteres Unicode invisíveis e bloquear qualquer tentativa de commit com código suspeito. Beleza, mas e se a gente acha que a casa já caiu? Aí a gente vira detetive. E essas aqui são as pistas que precisam ser procuradas. Na rede, fiquem de olho em conexões para esses IPs aí ou para as APIs da Solana e do Google Calendar. No sistema de arquivos, procurem por esses binários suspeitos. E nos processos, qualquer comportamento estranho do VS Code, tipo picos de CPU do nada, é um baita sinal de alerta. Se encontrar qualquer uma dessas pistas, tem que agir rápido, assumir que é um ataque e iniciar o procedimento de resposta a incidentes. Se o pior acontecer e uma máquina for comprometida, o procedimento é esse, sem tirar nem pôr. 5 passos para a recuperação. Primeiro, isola o paciente. Desconecta a máquina da rede, imediatamente. Segundo, estanca o sangramento. Mata todos os processos do VS Code e do Node. Terceiro e quarto, desinfeta tudo. Apaga a pasta de extensões, limpa o cache. E o quinto e mais importante passo, gente, sem exceção, muda todas as fechaduras. Rotaciona todas as senhas, chaves de API, tokens, tudo que estava naquela máquina agora deve ser considerado comprometido. No fim das contas, qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? É que a era da confiança cega no desenvolvimento de software acabou. A gente precisa de uma filosofia nova, uma mentalidade diferente. A gente precisa abraçar a desconfiança como um princípio. Essa citação que veio de um dos relatórios sobre a ameaça resume perfeitamente o que está em jogo. O nosso IDE não pode mais ser um espaço que a gente confia de olhos fechados. Ele tem que ser tratado como um ambiente de confiança zero, um ponto de entrada que precisa ser protegido e monitorado com o mesmo rigor, com a mesma paranoia que a gente aplica nos nossos servidores de produção. Toda essa análise foi baseada no trabalho incrível dos pesquisadores de segurança da Verapod, Snyk, TrueSec e várias outras empresas. Se quiserem ir mais a fundo nos detalhes técnicos, confiram as fontes. Lembrem-se, segurança é um trabalho de todo mundo, e a nossa melhor arma é a conscientização. Muito obrigado por se juntarem a mim e ao Gorito em mais essa análise do Compilando o Futuro. Fiquem seguros, e da próxima vez que abrirem o editor de código se perguntem, o que será que eu não estou vendo?